Mas, Paulo, voltando ao assunto da política, vamos lá. Se você pudesse mudar 3 coisas hoje no nosso Brasilzão, questão de lei, bababá, o que seria? Você acha que... Eu colocaria prazo no Bolsa Família, que infelizmente muita gente não quer trabalhar. Eu vou perder voto falando isso, mas eu vou falar. Você vai falar o que muita gente gostaria de falar. Você vai perder, mas vai ganhar muito também. Sinceridade me fode. Não, mas você vai ganhar também. Meu, você vai ter 6 meses isso aqui, depois a gente vai buscar uma ocupação pra você vai trabalhar. Vamos porque lá. o cara não quer trabalhar. Você ganha até mais. Se o cara não quer trabalhar. O desemprego quando sai do trabalho é temporário, né? Sim. Exatamente. Nós temos estados que o assistencialismo, ele cria gente que não vai fazer nada. Improdutivas, né? Dependentes, né? Então, claro que E segura votos de muito partido. Exatamente. É um celeiro. Isso elege muita gente, né? Isso aí, A outra coisa que eu faria era acabar com a progressão de regime. O que é isso? Você cometeu o crime, você vai ficar 30 anos. Você não vai ficar 5 e ter a progressão. Porque o bandido tem medo de 2 coisas, de leis pesadas ou de morrer na mão da polícia. Então, acabaria com isso também. Aliás, nós aprovamos essa semana crimes hediondos, tem que cumprir pelo menos 80% da pena. Por que vocês não colocaram 100%? Porque é muito difícil passar. Nunca fica, né? Pena de 10 nunca fica 10, fica 4, 3. Muito doido. Exatamente. E a terceira, eu ia colocar... Quer dizer, eu não, né? Isso aqui nós estamos falando de uma série hipotética, como se eu tivesse o poder. Exato. Se você levantasse uma, eu quero isso aqui, ó. Exato. Eu ia tentar, né? Quer dizer, se eu pudesse, acaba o viés político ideológico das escolas. Porque é pesado, né? Se você for ver nas universidades, né? Ali é uma doutrinação. Exato, público então, a gente que não está dentro, inserido, assim, eu não tenho essa noção de como é na prática, no dia a dia isso. A gente escuta muito falar dessa questão da ideologia e tal. Isso tá muito presente mesmo, assim, muito presente. Descaradamente. A gente tem uma filha adolescente, né, que graças a Deus hoje ela é muito convertida ao catolicismo, então ela é uma menina que tem alguns valores que não se corromperão em qualquer universidade. Mas a gente sabe que o perigo que ela corre dentro dessas universidades, que é o viés, os professores totalmente são um viés. Eu tenho medo de minha filha estar numa escola se voltar com o cabelo pintado de azul, fumando maconha e falando um negócio, a grosso modo, eles passam a impressão como se um lado fosse burro e eles fossem como se fosse evoluído. Os intelectuais. É muito louco. Nós temos um amigo que aliás, ele tá na nossa equipe, chama Victor Ruiz. Ele entra dentro da faculdade e sai rasgando os cartazes lá. O moleque é doido. Na USP, ele vai na USP, né? Ele quer, porque parece que você só tem um lado que pode se manifestar, né? Não existe o outro lado. Então, fica só aquela ideologia se manifestando. E aquilo ele vai fazer na cabeça do adolescente, que ainda é um adolescente, né? Quando entra com 19 sai anos na faculdade. Todos, pintando a cabeça. Eu ia falar isso, mas fiquei com medo de falar aqui. Eu fiquei com medo de falar. Pessoal, se eu falasse tudo que eu... Deixa que eu falo por você, que eu vi que a gente é meio parecido. Às vezes eu vou postar algum story, eu mostro pra Juliana. Posso postar isso aqui? Ela, não. Porque você conhece, né? Como esse mundo. Foda, né? Ficar se policiando. A minha equipe fala a mesma coisa. Se eu fosse eu mesmo na rede social, muita gente não ia gostar de mim, mas muita gente ia me amar. Ia gostar. Entendeu? Ia ter mais... é bom que faz uma... o problema só que acaba que atingindo hoje... ela, então não posso falar nada. Assim, a gente tem, nós pessoas públicas, né, que lida com mídia e tal, a gente tem as nossas preferências, os nossos gostos, as coisas que a gente se conecta mais. Só que o problema é que isso não é respeitado. Você só é respeitado se você estiver junto com o bando. Que é considerado, só aquilo é certo. Quem grita mais, né? Você não tem... Então, assim, a gente acaba não podendo ter essa opinião. Então, tem certas coisas que a gente... Poder pode. Melhor não falar. Aí você vai abrir porque você é muito exposto, né? Você tem milhões de seguidores, então é complicado, né? Você não tá errado. Não, mas... E você não vive de política. Não, então. Não, mas eu fico doido. Não, eu também. Eu fico louco. Agora nem tanto, mas até um ano atrás e tal... Saiu umas notícias em página de fofoca nessa daí, que é mais pra esse ladinho aí, que é a maior. Eu ia lá nos comentários, eu ficava louco, eu mandava uns textos. Meu pai do céu. Xingava, eu ficava recebendo direct depois de um ano, o povo me xingando ainda. O povo dava mais de trocentas pessoas me xingando, aí vinham uns apoiar, aí começava a tretar de novo, já dava mais um cutucado. Eu não aguento. Mas é difícil você aguentar. Paz, às vezes. Mas se eu tiver em preparação, então, pra campeonato de hormônio, aí pronto. Aí se eu ver lá, falar...
Fica doido, né? Eu que seguro ali pra... Eu fico maluco. Mas você quer ver uma coisa que eu gostaria que funcionasse mesmo? O sistema de saúde no Brasil. Porque você quer ver o sofrimento de uma pessoa, vai numa unidade de baixa saúde numa segunda ou numa terça-feira à noite. Eu entro no hospital, eu gravo, eu cobro do governador, eu cobro do prefeito, que as pessoas estão morrendo todos os dias. E a propaganda que se mostra, isso do lado direito e esquerdo, não é a verdade. O maior número de pedidos para ajuda. Tem uma imagem aqui do UPS, do Mandaqui, que é estadual. Hospital Mandaqui? Não, parece estar na guerra. Parece estar na guerra. Já fui lá. Juliana parece estar na guerra. Você é da Zona Norte. Sou. Parece que você tá na guerra. Eu mandei lá pro governador, não, ali pro secretário. É tenso mesmo. Já era não antes. Dá pra ficar desse jeito, né? E aí o cara não gosta de ser cobrado. Ninguém gosta de ser cobrado. Mas aí que eu falo, o pobre não tá vivendo isso e vendo isso, por que o pobre ainda tá defendendo o lado que bota no rabo deles? Que aparece falando, mas só que por trás tá botando no rabo, eles não, e aí? Aí o cara vai no mercado, entra no mercado, vai fazer uma compra e fala, meu Deus, eu não tenho o dinheiro pra comprar a mistura. O que precisava ter nas escolas, que é utópico também, é ensinamentos do que faz um vereador, a população não tem a mínima noção. Não. O que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, o que faz um senador, o ministro, o secretário, eles não sabem. Eu vou mais a fundo, teria que ter uma base sobre economia. Exato. Primeiro, economia, aula básica, aí vem, depois... As pessoas acham que o dólar não influencia na vida delas. Sim. Não, a galera não sabe nem o que dos Estados Unidos. Não sabe. Eu recebi a proposta, você tem que colocar pena de morte, a Constituição Federal não permite, o vereador não pode fazer isso. Então, você fica tentando instruir as pessoas. Eu tenho até uma página, chama Projeto Cidadão do Bem, que é para as pessoas mandarem denúncias. A gente tenta explicar um pouquinho, né? Mas é difícil, que a população não se interessa por isso. A população vai se interessar se a gente começar a se estapear aqui. Aí todo mundo fica verdade. É cultural. Eu faço profunda. Fiscalização de blitz. Do Detran. O que eu faço? Quando eu vejo uma blitz da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Grupo de Operações Especiais, que não é da minha cabeça, fiquei lá 7 anos fazendo blitz. Vamos ver se tá certo isso aqui. Não, cara, o último vídeo que eu vi deu 21 milhões de visualização. O bagulho explodiu. Porque eu falei, estão ferrando o povo durante a semana para ver se o cara pagou o licenciamento? E o cara tá todo fudido, tá trabalhando com a motinha, com o carrinho dele, não é ladrão, porque eles vão direto no pneu, eles não vão nem ver se o cara tá armado. E aí eu vi o Grupo de Operações Especiais fazendo isso. Eu falei, eu trabalhei 7 anos, eu tinha prazer de trabalhar nesse lugar, ou lugar bom de trabalhar, mas numa época boa, né, não tinha câmera, ninguém filmava, era uma maravilha mesmo. Não, era bom. Aí você vê um cara com fuzil, com agente de trânsito, vendo pneu. Aí o que eu faço? Eu vou lá nos pneus dos carros, da viatura, do guincho, e começo a questionar. Mas o pneu aqui tá meio careca, o guincho aqui tá meio fudido. Olha a placa do Pode guincho. fazer isso? Tinha um que tava sem a placa. Tá até fixado no meu Instagram lá, o primeiro vídeo lá. Pode fazer isso? Mas você tá prendendo o carro dele, o pneu tá careca, mas da viatura também tá? Não é culpa do policial, eu deixo bem claro. A minha briga não é com vocês, a minha briga é com o sistema. Mas por quê? Se você coloca 30 motos dentro de um guincho, em cima de um guincho, você vai ter 30 caras pagando no mínimo, chutando baixo, ficar lá 1, 2, 3 dias no R$1.000. Se você prender um ladrão, o Estado vai estar pagando no mínimo 2 contos. Vai estar tirando dinheiro para pagar. Então é muito mais fácil você ferrar o trabalhador. O policial não tem culpa, porque eles são mandados pela cúpula das polícias a fazer esse tipo de trabalho. Enquanto isso, as pessoas estão sendo roubadas. Eu moro em Perdizes, roubando anel. Tá roubando celular ali. Tem o tráfico lá, pancadão, vai muito pouco. Então eu não me conformo com esse tipo de coisa. Quando eu vejo um cara do Grupo de Operações Especiais se submetendo no papel, a culpa não é deles. A culpa é de delegado bunda mole que não fala assim, não vai. O Grupo de Operações Especiais não deveria fazer isso. A ordem vem de cima, né? A ordem vem de cima. Então é difícil, tem muita coisa errada. E eu vou muito em parte do Detran. Por quê? O Detran manda um ofício, pátio credenciado. Quando o teu carro for apreendido, o teu carro o Detran fala, você tem que pagar 1.500. Chega lá, os caras cobram 3, 4, 5. E o coitado não tem pra quem brigar. Então, se não pagar e não tirar logo, vai pagar mais. Exatamente. De tanto dar porrada, agora eu chego num pátio credenciado, eu ligo pro pessoal do Detran, tá acontecendo isso, vocês vão tomar providência? E agora eu tenho que agradecer o Detran e parabenizar. Eles estão suspendendo os pátios. Ou seja, não tá entrando mais carro e moto. E isso mexe no bolso dos caras. Aí os caras ficam putos da vida comigo. Aí me processa, vem pra cima, é represária, é renta, ameaça. Mas eles não estão cobrando mais o pátio? Como tá sendo? Não, só funciona pra ficar claro. Você tem uma moto, você é um trabalhador humilde. Geralmente é esse que se ferra. Porque o rico, ele paga o IPVA, paga o licenciamento.
Não vai ter o carro Se apreendido. não pagou, é porque ele esqueceu. Novo, Exatamente. Né? Então, se tem um trinquinho no seu para-brisa, eu tenho até projeto de lei. Se o carro não atrapalha a segurança viária, como por exemplo, um trinquinho no para-brisa, o Estado não pode apreender. Você notifica o cara ali, ó, você tem 60, 90 dias para arrumar, tá? Arruma o teu carro. Se você cair em outra blitz, aí você já teve sua chance também. Tem 30 motos? Divide por 30. O pátio não abre no final de semana? Não pode cobrar. Eu tenho vários projetos nesse sentido. Não pagou o licenciamento? Não pode apreender. Prazo para ele pagar. O coitado não tem dinheiro para pagar. Ou ele faz supermercado, ou ele paga o plano de saúde, ou ele paga o licenciamento. Às vezes o cara não tem condição. E ele precisa do carro para trabalhar. A polícia podia entender o lado do trabalhador, né? Era o cara que deveria entender. Perfeito. Porra. Perfeito. Só que vem a ordem de cima. E alguns comandantes... não tem que fazer. Alguns comandantes falam que eles têm que dar determinado número de multa. Eu tenho um áudio de comandantes falando isso. Vocês têm que dar tanta multa, senão vocês vão... Tem meta. Os caras colocam a meta. Exatamente. É isso, tem meta. Então eu fico muito puto com esse tipo de situação. E aí, o pátio, você chega lá, o Detran te pede um ofício, você vai lá, você tem que pagar 1.500. Você pagou. Chega lá no pátio, eles começam a cobrar outra taxa. Outra, cobra o dobro, às vezes o triplo. E aí vai pagar Aí como, né? De tanto eu brigar e expor isso, foi parar foi parar no Pânico da TV, foi parar na Band, foi parar no SBT. De tanto eu falar, agora eu conversando com eles, você faz o seguinte, quando você for, você avisa a gente, que a gente vai tomar providência. Tá bom. Para ajudar o povo? Tá bom. Então eu fui no pátio de Santo André. Eu devo ter até o áudio aqui. Eu fui no pátio de Santo André e falei, olha, o pátio está cobrando 3 vezes mais de um coitado, de um garoto que precisa do carro para trabalhar. Isso é muita sacanagem. Vocês vão tomar providência? Em 1 hora o pátio estava suspenso, ele não podia mais receber carro. Ó, Isso é bom posso colocar o áudio aqui? Pode. Claro. Põe perto do microfone. Tá. Pera aí. Esse áudio aqui foi 1 hora depois que nós fizemos a fiscalização e o Detran suspendeu o pátio. Então o cara fica puto, porque não vai mais receber carro. Aí pela supervisão, a partir da data de hoje, está proibido aí a recolha de veículos para o pátio de Santo André, sendo os chamados transferidos para o pátio de São Caetano do Sul. Informando ainda que, tendo em vista o alto volume de chamados, Isso aqui não será possível realizar a foi dentro da viatura da Polícia Militar que os praças, que são soldado, cabo, sargento, eles gostam do meu trabalho, porque sabe que eu defendo eles pra caramba. E defendo também os investigadores, eu defendo todo mundo, defendo os oficiais também, mas quem leva a polícia nas costas é soldado, cabo e sargento. É soldado, cabo e sargento. E quem leva a Polícia Civil nas costas é investigador, agente, principalmente o escrivão. Então, você tá falando dele? Eu falei, eu vou falar, E vocês não podem mais me ferrar, porque se eu estiver na polícia, vocês iam me fuder, né? Aqui vocês não podem, então vocês têm que me engolir. E eles ficam felizes com esse tipo de atitude, porque eles também não sentem prazer nisso. Imagina você chegar com um comandante ou um delegado, você lá com um grupo de operações especiais, um fuzil 762, vai lá e apoia a prefeitura de Santo André, que eles vão fazer uma blitz, você fica lá apoiando eles lá. Mas tem cara que você vê na cara dele, o cara tá incomodado de estar ali, tipo, você vê que o cara não queria estar fazendo pelo aquilo. amor de Eu já me toquei já várias vezes numa blitz, às vezes o cara tá ali, ele tá falando algo, passando algo, mas você vê que ele tá incomodado, que ele não queria porque estar. a pessoa que ele tá aprendendo geralmente ganha o que ele ganha até menos que ele ganha. Ele sabe disso, né? Você ferrar o pobre, o cidadão do bem, é de ferrar, né, cara? Já é tão difícil a vida dessas O pessoas, policial não né? tá ali pra isso, né? Policial não foi feito pra arrecadar, foi feito pra prender bandido. E pra proteger, né? Pra proteger, no caso, a população.